Vamos lá. Uma boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para você aí. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e... Enfim, já expliquei no outro vídeo, carnaval, cenário diferente, barulhinhos ao fundo, vocês já entenderam o porquê, né? Mas se não entendeu, volta no vídeo anterior que é importante você ver, ela também tem notícias importantes. Vamos lá, cara. Assunto sério aqui. Você provavelmente clicou nesse vídeo e eu tenho certeza já que você fez isso porque é fácil ali entender que você clicou nesse vídeo já pronto pra comentar, né, assim... Gabriel, a gente ganhou a Libertadores. Eu não ligo pra isso. E eu já... Logo após a Libertadores, eu lembro de ter falado aqui no Raiz Tricolor, falei lá no GE na época, eu tava no GE ainda, falei no Canal 20, já depois falei no Jornada, que eu sabia que todo torcedor do Fluminense ia adotar uma frase chamada "Dane-se, eu sou campeão da Libertadores". Qualquer coisa que falassem, eu falava: senhor, essa pizza aqui a gente infelizmente não tem. Dane-se, eu sou campeão da Libertadores, arruma pizza. Que ia servir pra qualquer coisa. Ah, não, mas olha só, a gente contratou um jogador muito caro. Dane-se, eu sou campeão da Libertadores, a gente usa isso pra tudo. E eu sei que dá pra utilizar mais uma vez quando a gente fala do assunto clássico nesse momento. E eu sei porque eu vi quando a matéria do GE saiu relembrando disso, sobre clássicos, agora nesse final de semana, acho que sexta-feira saiu a matéria e a galera falando embaixo: tô nem aí, eu ganhei a Libertadores, etc. E relembrando mais uma vez, eu concordo, tá? De fato, a gente ganhou a Libertadores. E eu tô olhando aqui, inclusive eu tô gravando com a câmera traseira. Eu tô olhando aqui pra minha capinha da Golcase, escrito aqui: campeão da América 2023. Isso é um fato, não tem como negar que isso é a maior alegria. E a gente trocaria qualquer vitória em clássico por esse título da Libertadores. Dito isso, a gente não tá jogando um jogo de videogame no futebol. E por que eu faço essa comparação? Porque num jogo de videogame, quando você termina, né, você conclui ali o seu objetivo principal, e o nosso objetivo principal realista era ganhar a Libertadores, você zera o game, né? Você zera o jogo e pronto, você parte para outro e você ignora aquilo dali a partir de agora. Você encerrou, acabou. E o futebol não funciona dessa maneira, né? Não existe zerar o jogo. A gente vai zerar de novo, a gente quer se manter o tempo inteiro jogando, né? Não existe essa parte, assim, de conquistei meu objetivo e nada mais importa daqui pra frente, né? Até porque eu não quero ser só campeão, eu não queria ser o único time Virgem das Américas. Eu não quero ser um time que tenha um título só da Libertadores. Então, obviamente que isso chama atenção e é claro, é nítido, é evidente que isso tem que ser uma obsessão nossa ainda. A obsessão nossa agora tem que ser o Mundial e para isso a gente precisa jogar a Libertadores. Né? Ou jogar o Mundial de 25, né, que a gente vai jogar. Então, assim, não acabou o jogo, tá? E aí é onde eu entro no assunto propriamente feito esse preâmbulo, né? Entro no assunto em relação ao vídeo, porque o desempenho do Fluminense em clássicos em 2023, após o Carioca, ele é ruim. Diria eu até muito ruim. Ele não chega péssimo, porque péssimo seria perder todos, mas ele é muito ruim. Se vocês já lembrarem, em 2023, o Fluminense no Carioca perde pro Botafogo naquele pênalti do Calegari. Eles alopraram a gente e tal, pra cá. Vocês fizeram certo também, sempre falei isso. Até isso me irrita pouco, tá? Porque eu acho engraçado quando o Fluminense faz, mas quando o adversário faz, não é uma parada que me atinge muito, não. Mas eles alopraram pra caramba e tal, depois daquilo tudo que a gente fez em 2022. E ganharam a gente no Carioca. Mas dos outros clássicos do Carioca, né? Foi a vitória. Foram dois clássicos com vitórias antológicas que serão lembradas para sempre. Entraram no hall de momentos antológicos da história do Fluminense, que é o Germancano fazendo um gol do meio de campo no Vasco. E a gente ganhando aquele jogo, com dois dele. E o 4-1 na virada do campeonato na final, né? Também entra, né, a maior virada da história de uma final de Carioca. Além disso, ainda teve a virada lá com o gol do Pirani, que foi bem legal, né? Foi menor, mas foi bem legal. E teve também... Qual outro clássico que teve? Não, Ah tá, teve a derrota na ida, que não irrita tanto porque a gente, né, fez a virada na volta. Só que entra o Brasileirão, cara, e eu tomei um susto quando eu li que a gente tá 8 clássicos sem ganhar. Isso me deu um... Falei, rapaz, é muito clássico. Aí fui fazer as contas, falei, tá bom, no Brasileirão
A gente perdeu pro Botafogo lá no Engenhão, né? A gente empatou 0x0 com o Flamengo no Brasileirão. E a gente empatou 1x1 com o Vasco. Aquele erro do Fábio, gol do Lima. Beleza. Na volta, né, no Brasileirão, a gente empatou 1x1 com o Flamengo. Foi bem legal, gol de bunda de Johnny Gonzalez e tal. Mas foi empate, né? Freou ali uma arrancada deles de título. Foi empate. Perdeu de novo pro Botafogo no Maracanã, num jogo em que a gente ligou muito pouco, né? Porque tinha acabado de ir pra final da Libertadores, aquela classificação. Mas perdeu por 2x0. E pro Vasco, contra o Vasco, a gente empatou de novo. Então, acaba que quando a gente pensa... Aliás, empatou de novo, não, a gente perdeu aquele 4x2 ridículo, né, no Engenhão. O 4x2 que a gente tomou, enfim, foi a pior derrota, né, de dentro do Brasileirão. E aí, quando você vem pra Copa do Brasil, a gente elimina. Por isso que eu diria que é só ruim. Mas a eliminação na Copa do Brasil torna muito ruim. Ter sido eliminado pro Flamengo, óbvio, de novo, dane-se, a gente é campeão da Libertadores, tá? Mas foi muito ruim. E aí você vem de um ano desse e você pode falar, pô, Gabriel, mas a gente ganhou a Libertadores, né? Tá, mas a gente não pode parar de ganhar clássico por isso. Esse clássico de quarta-feira com o Vasco tem uma importância grande pra gente, não é nem pela rivalidade só Fluminense e Vasco, mas é pra gente também. E esse barulho que vocês devem estar ouvindo de bateria é Murilo, tá? Tocando bateria. Pra quem acompanha meu Instagram, sabe que meu filho ele gosta muito de futebol, gosta muito de jogar bola. Mas a primeira palavra dele foi bateria. É ele tocando bateria ali com a avó dele. E aí, enfim, então... Eu me lembro um pouco de 2019, 2020... Poderia até chegar a 21 ali também. Se pegar esses 3 anos aí, pô, o Flamengo ganhou muita coisa, velho. Muita coisa. Né? Talvez o pior ano pra ser rival do Flamengo foi 2019, né? Isso é fato, a gente sabe disso. Mas tá lá uma marquinha e a gente comemorava muito a vitória com o gol do Luciano. Gabriel, mas aí o Flamengo ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou não sei o quê. Beleza, mas a gente ganha de vocês. O clássico tem esse peso, essa imponência. A gente sabe disso. É muito bom quando a gente tá do lado a ser batido, né? Em que as pessoas comemoram demais uma vitória em clássicos contra a gente. Isso é ótimo, tá desse lado, ao invés de ser o inverso, que era o que a gente tava lá, que era. A gente só tem o clássico pra comemorar. É isso, por exemplo, que o Vasco tem. O Vasco, nesse jogo de quarta-feira, só tem o clássico. Então, tipo assim, se ele ganhar, a única comemoração dele, além de comemorar uma vitória, é porque ganhou o rival. Não tem hegemonia, não tem nada. Então, é muito importante a vitória nessa quarta. E eu vou reforçar um terceiro ponto, né? Eu falei já de 2 pontos, né? A questão do momento, né? Do histórico recente de clássicos, e a questão da gente não parar só nessa Libertadores, e a gente continuar mantendo essa hegemonia dentro do Rio de Janeiro. E o terceiro ponto é o Vasco. Cara, a minha geração, e aí assim, se você é um pouco mais velho, essa parte aqui não é contigo, tá? Um pouco mais velho eu digo tipo 35, de 35 pra cima. Galera da década de 90 ali, que foi infância na década de 90, vai entender mais o que eu tô falando. Eu fui ali no iníciozinho dos anos 2000. O Vasco é o adversário que a gente mais apanhou. A verdade é essa. Não tem muito o que contestar, não. A última alegria que a gente teve geral, assim mesmo, até essa história recente agora, contra o Vasco, tinha sido a eliminação deles na Copa do Brasil em 2000, lá que a gente elimina eles. De lá pra cá, assim, foram pequenas pontinhas de alegria de vitória. Se você pega o histórico do clássico recente, de 2000 pra cá, você vê gigantescos blocos de freguesia do Fluminense. Aí vem um ano igual 2012, que a gente ganha aí de volta do Brasileirão, gigantesco bloco de freguesia, até chegar o momento atual que se inicia em 2019. A gente não perdia pro Vasco desde 2019. O jogo lá em São Januário, estranhíssimo, gol de falta de Bruno Cheddar deles, enfim, o nosso gol de Pedro, o jogo 11 da manhã do sábado, enfim. E a gente perdeu no ano passado esse 4x2. Os números contra o Vasco são bem ruins, assim, são descoordenados dentro do que é a rivalidade. E a gente esse um dos principais motivos do que a gente precisa ganhar também. Acho que eu boto esse top 3 de motivos aí. A gente tem que aproveitar, talvez no melhor momento das nossas vidas, né? E novamente, tô falando quem tem 30, 35 anos para baixo, em relação ao Fluminense.
a gente vê o Fluminense ganhando pouco o Vasco. Seja lá em 2008, 2007, 2010, 2011, 2012, em que a gente ganhou pouco o Vasco mesmo, a gente tropeçava muito no Vasco. Seja no momento atual, onde a gente tá ganhando o Vasco, até ganhou um número considerável de vezes que enfrentou, mas enfrenta muito pouco. O Vasco não classifica para semifinal, final de Carioca, e quando classificou não pegou a gente. E também não joga a Série A do Brasileirão, né? Vai jogar agora de novo. Então fica difícil aumentar os números. Mas a gente tem que aproveitar cada oportunidade, né? Enfim, quis gravar esse vídeo porque eu vi essa matéria no GE, vi algumas pessoas contestando ali a parada, falando, Dani, se eu sou campeão. Eu falei, cara, tá aí um vídeo bom pra poder gravar. Essas reflexões assim, né? A gente tem que continuar ganhando clássico, cara. Clássico, e a gente tem que ganhar porque a gente estava na outra posição agora, ontem a gente estava nessa outra posição. De dane-se o que você ganhou, a gente fala, dane-se eu ganhei a Libertadores, né? E a gente ontem eu digo, tipo, há 3 anos atrás, a gente estava na posição de falar, dane-se o que você ganhou, você perdeu pra mim. E a gente tem que unificar os títulos, né? A gente tem que ter o título ganhei de você, ganhei do meu rival e ganhei o título. Quem sabe o Tri Carioca não começa nessa quarta-feira já com uma vitória em clássico também. É isso, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.